Emoção não faltou em São Paulo e Botafogo ontem, né, Felipe Melo? Muito bom dia a você. Tudo bem, Sil? Bom dia, Pedro Campos. Vocês acham que o campeonato está equilibrado? Acho que sim. Acha que sim, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Ontem foi o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a gente não tem um campeão definido nesse primeiro turno. Ontem o Botafogo empatou fora de casa contra o São Paulo, tudo igual 2-2. Que jogo eletrizante, né? 2 pênaltis com 10 minutos, menos de 10 minutos já estava 1-1 o jogo. Depois o Botafogo fez mais um, o São Paulo foi buscar o empate, tudo igual 2-2 no Morumbi. E o Botafogo somou mais um ponto, chegou a 40 pontos em 19 jogos. Mas o vice-líder agora é o Flamengo. Flamengo que derrotou ontem a equipe do Vitória por 2-1. De novo, o Flamengo fazendo gol no finalzinho, conseguiu a vitória. Chegou a 37 pontos, 3 pontos a menos que o Botafogo. Porém, um jogo a menos que o Botafogo. Se o Flamengo vencer esse jogo, chega a 40 pontos. E se tiver uma diferença de 2 gols, o Flamengo termina o primeiro turno na liderança da competição. Então vai depender ainda desse jogo atrasado do Flamengo para saber quem foi o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O vice-líder, então, Palmeiras, até então vice-líder, caiu para a terceira colocação. O Verdão ontem foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. O jogo estava se encaminhando para um 0-0, mas no finalzinho o Fluminense conseguiu uma arrancada e o gol do Arias para deixar o Fluminense em vantagem. E foi a segunda vitória consecutiva do Flu, hein? Que não vencia ninguém, conseguiu 2 vitórias consecutivas, ainda segue na zona de rebaixamento, mas deu uma aliviada. Tivemos ontem também uma boa vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, 2-0 para o time celeste, e o Atlético Goianiense empatou com o Bahia. Estava vencendo, mas tomou o gol no finalzinho, tudo igual, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, a gente tem às 8 horas da noite, Corinthians e Grêmio, às 8 da noite, Neoquímica Arena, jogo grande de duas equipes que lutam ali na parte de baixo da tabela. Por falar no Z4, os 4 últimos, Vitória é o 17º com 15 pontos, o Grêmio 18º com 14 pontos, mas com 16 jogos, 3 jogos a menos que o Vitória. O Fluminense, o 19º com 14 pontos, mas com 18 jogos. E o último colocado, o Atlético Goianiense, com 12 pontos e todos os jogos do primeiro turno disputados. Portanto, hoje, para encerrar a rodada, a 19ª rodada, Corinthians e Grêmio às 8 horas da noite. Jogo grande que a gente vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. E por falar no Corinthians, ontem o Corinthians descobriu o seu adversário na próxima fase da Copa Sul-Americana. O Bragantino venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-2 no Nabizão, em Bragança Paulista, e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, na próxima fase, Bragantino e Corinthians. Ontem também tivemos a classificação do Boca Juniors e o Boca vai pegar o Cruzeiro na próxima fase. Hoje, às 7 horas da noite, Cuiabá e Palestino jogam pela Copa Sul-Americana e às 9h30, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Os dois times, as duas equipes, né, brasileiras empataram na primeira partida, portanto está tudo igual no jogo da volta pela Copa Sul-Americana. E para a gente encerrar, Série B do Campeonato Brasileiro, ontem o Guarani empatou fora de casa contra o Amazonas por 1-1, o Brusque venceu o Paysandu por 1-0 e hoje 2 jogos, Ceará e Botafogo de Ribeirão às 9h30 e no mesmo horário Goiás e CRB também se enfrentam pela Série B do Campeonato Nacional. Valeu, Felipe Melo, com as informações do futebol brasileiro aqui no Pulo do Gato, agora 6h30 da manhã.